Em boa parte do que foi a dinastia Jagiellônica na Polônia, estava acontecendo, principalmente na Itália, um grande evento da história, que é o Renascimento cultural. Aí muita gente deve pensar, será que o Renascimento também chegou até a Polônia? E é exatamente esse o tema do nosso vídeo de hoje. Vamos falar sobre o Renascimento polonês. Vai ser uma viagem rápida, mas muito interessante, sobre algumas características do que se produziu como Renascimento em terras polonesas. Vamos lá! O Renascimento polonês ele vai acontecer do final do século XV até o final do século XVI. Se a gente for tomar por padrão outros países no seu período em que esse grande evento artístico e de mudança de mentalidade aconteceu, a história polonesa com o Renascimento ela é bem curta, na verdade, né? Coisa de um século. Se a gente for ver a Itália, por exemplo, é algo muito maior. E falando em Itália, já fica dada aqui uma das ideias mais importantes. O Renascimento polonês ele vai ter influências diretas, já que ele acontece meio que numa fase mais final do que é o Renascimento em toda a Europa. Vão ser 3 países os principais que vão influenciar o Renascimento polonês. Em primeiro, nós temos a Itália, que vai ser a grande exportadora do Renascimento para a Polônia. Depois, nós temos o Renascimento alemão e também o Renascimento holandês. Esses 2 últimos que em algum nível, em algumas artes em específico, né, na arquitetura, vão trazer uma ou outra tonalidade do que foi a sua experiência renascentista. Quando a gente vai falar de quem eram então os mecenas desse renascimento polonês, eu acho que para quem já viu o vídeo anterior sobre Szlachta, já matou a charada. Vai ser essa nobreza polonesa que está muito preocupada com ostentação, mostrar o seu poder, mostrar a sua riqueza. São eles que vão ter então esse interesse, muito parecido com as outras nobrezas de outros lugares da Europa, em ser os mecenas, os financiadores desses vários artistas, filósofos, pensadores que vão para a Polônia. Num primeiro momento, como já comentei, a gente vai ter esse intercâmbio de artistas vindo da Itália, que vai cumprir esse papel, de certa forma, de exportar o Renascimento para a Polônia. Eu, particularmente, eu acho bem interessante o como é até parecido com um certo padrão que a gente teve no Brasil na época da sociedade açucareira, em que, por mais longe que fosse do contexto europeu, os grandes senhores do açúcar aqui no Brasil eram riquíssimos, né? E passavam, às vezes, meses na Europa e seus filhos estudavam em ótimas academias. A mesma coisa acontecia com as grandes famílias da Szlachta polonesa, que mandavam então esses jovens Szlachtites para estudar em outros países, na Itália, na Inglaterra, né? Na França. E esses caras então naturalmente trouxeram de lá algumas ideias, as ideias renascentistas, as inspirações renascentistas. Eu acho isso muito interessante, tem um certo diálogo para mim, um certo paralelo, eu acho isso muito legal. Foram muitos esses artistas que vieram nesse intercâmbio que eu acabei de citar. Eu vou passar o nome de alguns deles para vocês e a imagem da obra de alguns deles para vocês conhecerem. Bartolomeu Beretti, Santigucci, Bernardo Morando e Giovanni Battista di Quadro. Ainda comentando sobre esse panorama um pouquinho mais geral do Renascimento polonês, eu acho interessante fazer mais um comentário sobre a Szlachta, que naquele momento acabou produzindo um efeito que perduraria por toda a história na língua polonesa. A comunidade Szlachta era uma comunidade bilíngue, usava em muito ainda o latim e no dia a dia usava o polonês. Isso permitiu até que surgisse de certa forma uma mistura entre o polonês daquele tempo e o latim. Obviamente, isso vai deixar notas que a gente percebe até hoje na língua polonesa. Uma herança fortíssima do latim, uma das línguas que menos perdeu
perdeu conexão com essa língua dos romanos. E eu tô falando, é claro, dos casos de declinação. Ok, tudo bem, pera lá. Até agora eu tenho falado muito da Polônia recebendo essa influência de fora, recebendo esses artistas de outros países. Tá aparecendo a Polônia praticamente só nessa posição de receptáculo. Receptáculo de intelectualidade e arte renascentista. Será que a Polônia não desempenhou um papel relevante? E esse é o ponto que eu quero comentar rapidamente. E a resposta dessa pergunta é com toda a certeza. O grande panteão da arte e do pensamento renascentista no leste europeu, com toda certeza, é a Polônia. Tá? A Polônia vai cumprir uma função de, ao receber essa influência que vem da Europa Central, de outras partes da Europa, vai então em algum nível exportá-la para outras partes do leste europeu. Então ela estabelece uma ligação entre o leste europeu mais distante, né, vamos dizer assim, os eslavos orientais, com essa Europa ocidental. Essa conexão, essa ponte que quem vai estabelecer aqui é a Polônia, uma ponte até mesmo política que vai ser construída pela Polônia entre esses dois universos muito distantes nesse tempo, é que vai permitir que dali um tempo adiante a Rússia passe então a tentar se modernizar. Mas ok, tudo bem, a gente já conversou bastante sobre o panorama geral da Polônia. Vamos ver agora então alguns exemplos interessantes da arte renascentista polonesa e citar aí alguns nomes que são relevantes desse período. Mikołaj Rey, Jan Kochanowski, Szymon Szymonowicz, Mikołaj Sepszejeński, Łukasz Górnicki. Como destaques na música, nós temos Jan de Lublin, Mikołaj Gomulka, e Mikołaj de Cracóvia. Os grandes expoentes das artes plásticas polonesas do Renascimento são Jan Michałowicz, Stanisław Samostrzelnik, Martin Kober. No contexto polonês, a gente teve três grandes centros do Renascimento. Nós temos a cidade de Cracóvia, a cidade de Zamość e a cidade de Gdańsk. Já deu para perceber que a arte renascentista polonesa ela é bem abrangente e tem vários nomes interessantes para a gente conhecer muita coisa legal. Mas não é só de arte que o Renascimento vivia, mas vivia também de ciência. E talvez o nome mais importante dentre todos os renascentistas poloneses esteja exatamente aqui nessas menções honrosas que a gente vai fazer agora. E eu estou falando de Nicolau Copérnico. Confere aí alguns nomes relevantes da ciência polonesa desse período. Maciej Miechów foi um geógrafo de destaque. Martin Kromer foi um grande historiador e também geógrafo da Polônia. Andrzej Fritz Modrzewski foi um filósofo político do Renascimento. E talvez seja aquele homem que fez a teoria heliocêntrica, Nicolau Copérnico. Existem ainda dois tópicos que eu acho importante a gente comentar aqui rapidamente. E a primeira coisa que eu quero comentar com vocês é sobre o teatro polonês no Renascimento. Pode ver que a gente não falou muito, e se a gente estivesse em outros contextos geográficos do Renascimento, com certeza a gente estaria falando de teatro. Mas acontece que as peças teatrais na Polônia, elas existiam praticamente só no seio da Szlachta, e não eram populares com o grande público. Então eram espetáculos que aconteciam dentro dessas famílias. E passou-se um tempo
para que o teatro realmente se popularizasse e começasse então a surgir mais peças e peças mais relevantes para que fossem comentadas a um verdadeiro estilo polonês. Particularmente, eu acredito que a literatura e a arquitetura foram as duas maiores expressões do que é o Renascimento polonês. Eu até falei um pouco sobre a literatura renascentista, mas passei de maneira muito tênue sobre a temática da arquitetura. Isso tem um motivo. Eu quero fazer um próximo vídeo, o próximo episódio do Historia Polski, só comentando sobre a arquitetura polonesa no Renascimento, que é dividida em 3 fases. E é muito interessante, e é ela que vai dar cara para muitos dos pontos turísticos que nós já tivemos a oportunidade de conhecer em terras polônicas. Queridos, esse foi um pequeno panorama do que é o Renascimento polonês. Como já deixei citado, quero falar um pouquinho mais em específico no próximo episódio do Historia Polski sobre a arquitetura polonesa, que é muito interessante. Nos últimos tempos eu tenho pensado em talvez fazer alguns vídeos um pouquinho mais biográficos aqui no Historia Polski, falando sobre alguns personagens históricos, ou principalmente, falando de alguns artistas poloneses, até mostrando um pouquinho da obra deles para vocês conhecerem, Muitos de nós às vezes ouvem falar do Mikołaj Rey, que eu citei no vídeo hoje, ouve falar do Henryk Sienkiewicz, ouve falar do Jan Matejko, mas nunca viu muitas obras desses caras, não conhece a história de vida deles. Então eu tô pensando, será que o pessoal aí que acompanha o canal vai gostar de ver um vídeo com uma temática um pouquinho mais biográfica? Se for o caso, galera, se vocês se interessam por essa proposta, não deixe de colocar o seu comentário aqui embaixo para mim. É valiosíssimo para eu saber se a audiência vai curtir esse tipo de vídeo, e aí eu vou ter imenso prazer em falar, principalmente do Henryk Sienkiewicz, que é um dos caras aí que eu mais estudei durante a minha passagem aí no curso de letras na Universidade Federal do Paraná. Eu agradeço imensamente a participação de todos vocês aqui hoje. Se você gostou do vídeo, deixe o seu curtir. Se possível, compartilhe com seus amigos, nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Facebook. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. Tá passando aqui embaixo também as minhas outras redes sociais, onde eu compartilho outros conteúdos, principalmente sobre vestibular. Eu agradeço novamente a todos que aqui estiveram. A gente se vê no próximo episódio do Historia Polski. Então, do zobaczenia!